Olá, tudo bem com você? Eu sou Maurício Quieco, criador do programa Alavancar. Há quase 20 anos eu me dedico a esse mundo, o mundo da consultoria, da estratégia, do planeamento, da mercadologia e algumas atividades afins. Eu já percorri o mundo por quase 60 países, buscando experiências, técnicas e também fazendo visitas e trabalhos a empresas espetaculares. Eu juntei tudo isso, todos esses anos de experiência, todas essas técnicas de trabalho e construir o programa Alavancar, que hoje está presente nos 5 continentes. Já estamos em 49 países e contamos, graças a Deus, com mais de 10 mil profissionais participando. O que é o programa Alavancar, então? É um conjunto de métodos e ferramentas que eu compartilho com pessoas e profissionais do mundo todo no formato de formações de alta performance. Tudo online, tudo 100% digital. Então, o profissional em qualquer lugar do mundo, ele pode acessar nossas formações pagando uma única vez e podendo acessar os métodos para sempre, por toda uma vida. O acesso é vitalício e ilimitado. Os materiais são entregues abertos, desbloqueados, para que você possa aprender as técnicas, ir a campo realizar os trabalhos e, claro, ter uma renda de excelência com esse tipo de serviço. A consultoria, em especial, ela traz benefícios e traz uma renda muito interessante aos profissionais. E esse vídeo eu fiz ele especialmente para dividir com vocês algo muito legal, uma técnica muito importante do planeamento estratégico, ou no Brasil, planejamento estratégico, né? Na língua portuguesa de descendência de Portugal, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, falamos planeamento. Só no Brasil, no mundo inteiro, falamos planejamento, mas estamos a falar da mesma coisa. O que eu trago nesse vídeo? Qual é o foco que eu quero dar no planeamento estratégico neste conteúdo? O planeamento, muitas vezes, talvez na maioria das vezes em que uma empresa, um grupo de profissionais, ela desenvolve o seu planeamento estratégico, ele acaba sendo muito teórico. Você que está aí do outro lado e já participou de algum trabalho assim, você deve estar lembrando dessas situações. Aquele planeamento teórico que você não tem dados ricos na mão, que o planeamento acaba sendo, na verdade, uma decisão dos próprios líderes e gestores principais, né, que se reúnem numa sala e começam ali a criar metas para o ano que vem. Esse planeamento, ele não existe mais. Então, se você está aí do outro lado e está habituado ou está mergulhado em modelos de planeamento que ainda tem essa visão lá do passado, onde os líderes principais começam a falar, né? Não, acho que temos que aumentar 10% aqui, porque no passado a gente conseguiu fazer. Não, aquela pessoa ela tem que melhorar as suas atividades e tal, tal, tal. Vocês me desculpem, né, se é dessa forma que acontece, porque esse planeamento ele já não existe mais. Há muitos anos você já tem acesso a ferramentas incríveis para que o planeamento estratégico não seja uma coisa apenas de boca, não seja apenas oral, e aí depois que você termina aquele lindo planejamento, aquele grande momento, onde todos fecham os olhos e vislumbram um futuro, onde você quer estar, isso acabou. Porque o problema desse tipo de planeamento é que quando você finaliza o desenvolvimento dele, ele infelizmente, em geral, vai para uma gaveta. E aí você só abre essa gaveta daqui 1 ano, 2 anos, quando você vai rever o seu planeamento. Entenderam? Você passa por isso? Talvez sim. Então o que eu trago para vocês? Eu trago o nosso método do programa Alavancar de planeamento estratégico, que é totalmente diferente dessa realidade. É um método muito mais prático, quantitativo e cartesiano. O que isso quer dizer? Quer dizer que no programa Alavancar, construir planeamento significa reunir de uma maneira técnica todas as pessoas e lideranças que envolvem a empresa, de uma forma muito profissional, com instrumentos, com ferramentas, ouvir todo mundo que faça parte do contexto estratégico, filtrar essas informações, calcular essas informações e utilizar essas informações como base para o que deve ser construído. Vocês entendem a diferença? É uma grande diferença entre você se reunir numa sala e as pessoas que estão acima da organização, da empresa, elas já irem definindo por conta própria o que está na cabeça delas. É muito comum, às vezes, um empresário, um CEO, um grande gestor, ele chegar no planeamento estratégico já na cabeça dele com as ações definidas. E muita gente não tem nem voz para dizer, não, isso daí não dá certo, senhor. Não, mas dessa forma aí que o senhor está falando, as pessoas geralmente se calam.
porque o líder principal está falando. E não pode ser assim. Então, se você que está aí do outro lado é o líder principal, saiba, você está cometendo talvez um equívoco com a sua própria organização. Porque as pessoas que estão na sua organização, elas são riquíssimas em dados e informações. Então, você que é líder principal de uma empresa, você deve ter a mente aberta e usar os métodos corretos para prospectar dessas pessoas as verdadeiras informações da empresa. Porque muitas vezes são elas que conhecem de fato o que acontece em cada cantinho da empresa. E você que está aí do outro lado, que é um colaborador, é um gestor, é um líder, é uma pessoa que trabalha na área operacional produtiva da empresa, saiba, você precisa ter voz. Planeamento estratégico que não te ouve não é planeamento estratégico. Então, dessa forma, eu estou falando com as duas partes. Maurício, então, como que funciona isso? Como é que o método do programa Alavancar ele resolve isso? Nós temos uma tecnologia que ela começa no cérebro, né? E a gente conseguiu transformar todo o nosso método em ferramentas práticas e úteis, que vão dentro do próprio Office. Então você vai poder usar Excel, PowerPoint, Word, PDF em alguns casos. Por que a gente construiu dessa forma? Para que os nossos métodos pudessem ser acessados por toda e qualquer pessoa. Quem no mundo inteiro não tem acesso a um pacote Office, mesmo que seja o mais básico? Pois bem, esse foi, na verdade, o meu grande desafio, né? Como eu iria transformar em algo simples o que por trás é complexo? Então eu criei uma série de ferramentas com muita tecnologia envolvida, muitas fórmulas, muitos cálculos, alguns algoritmos para facilitar essa vida de cada um de vocês. O que eu vou trazer aqui? Eu vou dar um flip na tela e vou mostrar para vocês um pouquinho de como a nossa estrutura, como o nosso fluxo de planeamento funciona. E aí você vai ver, nossa, realmente é bem diferente do que eu estava habituado, tá bom? Então vamos lá, vou dar um flip. Claro que eu vou pegar uma parte já bem do meio do nosso método, porque o objetivo aqui não é apresentar o curso completo, né? Para isso, claro, você pode recorrer ao nosso site, ao nosso sítio do programa Alavancar, e lá você vai conhecer tudo em detalhes. Inclusive, abaixo do vídeo, na descrição, tem um link que você pode conhecer ponto a ponto como funciona a formação, como é que eu entro, quanto tempo ela dura, eu já falei que é vitalícia, quanto custa, como é que eu tenho que pagar, o que eu recebo de benefício, vai ter tudo aí embaixo, tá bom? Então vamos lá, vou dar um flip aqui, a gente vai entrar numa parte do programa Alavancar. Tchau, tchau, já volto. Bom, então cá estamos, vocês estão vendo que a gente já está bem avançado aqui, né? Quando a gente entra no programa Alavancar. Então, nós estamos aqui na tela 28 apenas desse método. Para você ter uma ideia, para que a gente faça um planeamento estratégico completo, nós usamos 4 métodos em sequência. Pesquisa empresarial, SWOT 8Q, que vocês vão ver vídeos aqui no nosso canal explicando como funciona a SWOT 8Q. É a ferramenta mais fantástica que eu já criei na minha vida. Então, o planeamento ele começa com pesquisa, vou levantar dados de todas as formas que eu puder, dados reais, credíveis do mercado e de dentro da empresa. Depois eu uso a SWOT 8Q para cruzar esses dados, para interpretar esses dados. E é só depois disso que eu começo o meu planeamento. Olha só que legal. Então a gente tem um planeamento estratégico que ele é sustentado por dados. E esses dados independem do pensamento do gestor ou de um líder. São os dados reais. Eu vou tirar uma fotografia momentânea e real do que acontece dentro e fora da empresa. E vou fazer o meu planeamento com base nisso. Já começa por aí a mudança, você está percebendo? Quando a gente passa esses dados pela SWOT 8Q, a SWOT vai ajudar a gente a separar esses dados de uma maneira organizada. O que é importante, o que não é tão importante, o que é crítico, o que eu devo mudar agora, qual é a prioridade dessas mudanças. Então a SWOT 8Q, ela ajuda a gente em tudo isso. Recomendo que vocês vejam um vídeo aí antes desse. E aí a gente chega com todos esses dados muito organizados. Para vocês terem uma ideia, hoje eu estou viajando pelo Brasil aplicando uma ferramenta dessa de SWOT 8Q e planeamento estratégico. E a título de exemplo, no trabalho que eu estou realizando numa grande instituição que é a nível nacional, ela tem pelo menos aí umas 80, 90 sedes espalhadas pelo Brasil, nós estamos realizando um trabalho que envolve aproximadamente 300 variáveis. O que é isso? São as informações que vieram das pesquisas. Nós conseguimos chegar a quase 300 informações de altíssimo nível. E o planeamento estratégico dessa empresa
é sustentado pelas informações. A gente pega cada uma delas e cria as estratégias. E aí eu mostro para vocês como é que a gente faz isso. Esse vídeo tem esse objetivo. Então olha só, aqui a gente tem uma tela chamada Processo Prático para Criar Estratégias. Eu tenho aqui nesse círculo que vocês estão vendo, áreas que a gente chama de prioritárias. Maurício, o que é isso? São aquelas áreas que mesmo que elas não sejam formais, mesmo que a empresa seja bem pequenininha, mas ela existe. Ah, Maurício, mas a minha empresa só tem 10 funcionários, a minha empresa só tem 50 funcionários, ou então a minha empresa só sou eu e a minha esposa. Não há problema. Essas áreas existem, por mais que seja uma única pessoa que faça tudo. Né? Que no Brasil a gente chama de severino, que é o faz tudo. Né? A gente tem esse costume. Então aqui eu estou falando de algumas áreas prioritárias. Claro, no nosso método, você pode personalizar essas áreas. Até os nossos materiais já vêm abertos para que você dê o nome que você tem na área aí. Então a gente tem, por exemplo, PE, que é Planejamento Estratégico, Marketing, RH, Finanças, TI, Tecnologia, Jurídico, Administrativo, Comercial, Processos Internos e tantas outras. No programa Alavancar, a gente apresenta listas completas das principais áreas empresariais, que chegam a somar mais ou menos 18 a 20 áreas. E você pode ter uma referência naquela lista para saber se a sua empresa exerce aquela atividade. E claro, no momento adequado, você muda o nome dessas siglas para personalizar o trabalho. Nesse exemplo que eu dei da empresa que eu estou atendendo hoje, inclusive daqui a pouco, o pessoal vem me buscar, eu estou num hotel aqui gravando, todas as siglas foram mudadas de acordo com a realidade da empresa. Então a gente tem SPE, a gente tem CI, a gente tem SGC, a gente tem várias siglas adaptadas à empresa. E como é que a gente cria as estratégias? Imagina que a gente, nesse ponto, já fez uma grande pesquisa, um grande levantamento. A gente já cruzou essas informações todas e a gente está na mão com, como eu falei nesse exemplo, aproximadamente aí 300 informações para trabalhar. Então essas 300 informações, elas são divididas pelos grupos técnicos da empresa. Um grupo ficou com tantas informações, o outro ficou com tantas, de acordo com a habilidade dos grupos. E aí a gente tem essa sequenciazinha que vai de A a E. Esse é o passo inicial. Inicialmente, pensar e descrever estratégias de forma livre e deliberada. Foco no que é necessário, sem restrições. Esse é o primeiro passo. Cada um desses grupos, ele pega as suas informações estratégicas que ele recebeu de toda essa pesquisa e ele vai trabalhar uma por uma delas. Qual seria a solução para cada um desses itens? Então ele vai pegar lá uma série de informações que muitas vezes são negativas. E essa equipe multidisciplinar vai ter que começar a pensar de uma maneira livre soluções para tudo aquilo. O que é planeamento estratégico se não solucionar nossos problemas e potencializar o que a gente tem de bom? Eu não sei o que é planeamento estratégico se não for isso. Depois a gente estrutura de maneira lógica e sequencial as estratégias descritas por prioridade. Então vocês vão perceber que a gente vai pensando primeiro de uma maneira grande e depois a gente vai colocando lógica, a gente vai filtrando, a gente vai ticando aquilo que dá e aquilo que não dá. Depois a gente planeja tudo isso, essas estratégias, com ações, prazos, responsáveis, recursos, para ver se elas têm viabilidade. Vocês viram como o processo da construção de estratégia ele começa muito aberto, a gente de fato viaja nas possibilidades e depois a gente vai fazendo cortes, a gente vai afunilando para ver o que faz sentido e o que é possível ser feito pela empresa. Vamos para D, que é filtrar esse plano que você elaborou, garantindo manutenção exclusiva daquilo que tem capacidade de ser feito. E é por isso que nesses planeamentos estratégicos, a equipe é multidisciplinar. Nós temos que ter desde lideranças a liderados. Os profissionais, os técnicos, analistas, aquelas pessoas que fazem parte da operação, elas vão ali pensando nas soluções porque elas estão no dia a dia. Então, poxa, como é que eu resolvo isso? Olha, eu tenho uma ideia. Se a gente fizer tal coisa numa sequência, a gente resolve. Maravilha, essa ideia é perfeita. E você vai rabiscando, vai colocando e vai traduzindo isso nos nossos materiais que são entregues. Você vai ter material para fazer tudo isso, fica tranquilo. Chega um momento em que as lideranças principais elas têm que olhar para aquilo e falar: é viável, dá para fazer. Temos recursos, temos estrutura. Ou então, olha, essa ação da maneira como está, ela vai além da nossa capacidade. Então vocês têm que fazer um ajuste para que ela se adeque ao que a gente pode fazer. Isso é o item D. E por último, para cada estratégia desenvolvida, afunilada e mantida, estabelecer informações que possam ser aferidas, nossas metas.
Então, tudo isso que está sendo criado, a gente tem que ter uma forma de medir posteriormente. E eu vou encerrar esse vídeo já já, mostrando para vocês que até isso nós entregamos. A ferramenta que você vai poder controlar, monitorar tudo isso. Eu vou avançar um pouco para vocês verem como a gente faz isso até na prática. Maurício, então, quando a gente está nesses momentos de criar as estratégias, que ferramenta a gente tem na mão? Essa daqui, vocês estão vendo. E aí a gente dá uma orientação muito especial. Você nunca começa um planeamento estratégico pelos objetivos, ok? E isso se fazia no passado. Lembra daquele planeamento que eu falei? Que você fecha os olhos, olhe para um futuro, onde você quer estar? Isso, como eu falei, ficou no passado. No planeamento de hoje, a gente sonha. Claro que a gente sonha, mas a gente sonha de olhos abertos, fazendo apenas o que é possível. Não existe mais margem para que a gente fique tentando coisas absurdas. Concorda comigo? Por isso que a gente nunca começa com o objetivo. O objetivo de um planejamento, ele acaba sendo a consequência das nossas estratégias. Então, uma soma de estratégias nos conduz a tal objetivo. Legal, né? Então, a nossa visão empresarial, ela não é necessariamente o que eu sonho para a empresa, mas a visão de uma empresa é a capacidade máxima que nós temos de crescer até determinado dia. Isso é visão. E com uma planilha, uma tabela como essa, imagina algumas pessoas na sala, espalhadas aí, ou seja virtualmente, salas virtuais ou salas presenciais, o método funciona dos dois jeitos. Esse, por exemplo, o trabalho que eu estou fazendo agora, ele é híbrido. Eu fiz uma parte online e uma parte presencial. Então a gente começa pelas estratégias. E o que são as estratégias? Nada mais são do que as soluções que eu vou pensar para cada desafio que foi pesquisado e foi planejado. Então, essas são as estratégias que a gente coloca ali no meio e dá um código para elas. Cada estratégia dessa vai precisar de algumas ações, que depois a gente vai até chamar de metas, ok? Isso são metas. O que são metas senão as ações práticas de cada estratégia? Ponto. Essas ações precisam de prazo, responsável, recursos, e assim a gente constrói um planeamento estratégico muito eficiente, muito prático e que tem a capacidade de ser medido. Por quê? Porque esse planeamento ele é cartesiano. Olha só como a gente estrutura o nosso controle. Isso daqui que vocês estão vendo é a nossa base gráfica de como controlar o planeamento que foi montado pela equipe. Nossa, Maurício, o que quer dizer esse gráfico? Vocês estão vendo aí, tá muito claro. Esse gráfico ele mostra pra gente. Eu vou até voltar aqui, ó, indo passo a passo. Ele tem uma linha de resultados, que é essa, ele tem uma linha de tempo, que é a que está embaixo, ele nos apresenta, claro, esse mês a mês, ou semestre a semestre, no caso aqui eu uso mês a mês, nossos resultados ali estão, você pode medir o resultado em faturamento, em quantidade de venda, depende da estratégia da sua empresa, mas olha só o que esse gráfico nos mostra, ele nos mostra a situação atual. Qual é a situação atual da empresa? Olha que legal, sabe como é que você vai chegar nisso? Com a SWOT 8Q. A ferramenta que está presente na nossa formação, que ela vai calcular para você qual é a situação atual da empresa em números. Ele vai dizer de 0 a 100%, nossa situação atual, nossa estratégia atual está a 47% do potencial. Então a sua situação atual é 47% de aproveitamento das estratégias. Olha que louco! Você passa a ter um planeamento estratégico baseado em números. E a cada ação que você conseguir executar, esse número vai aumentando e a ferramenta vai mostrando. Isso é fantástico. E aí a gente vai tendo, claro, a situação desejada lá na frente, o nosso objetivo planejado. Maurício, como é que a gente sabe o número máximo que pode ser alcançado nesse objetivo? A SWOT vai dar para você, meu amigo. Olha que máximo. Se você quer ter uma ideia de como isso funciona, dá uma olhadinha no vídeo que a gente fala aqui sobre a SWOT. Ela vai dar a situação atual e a situação planejada. Ela vai dar isso em números. Ela vai dizer, por exemplo, empresa, a situação atual de vocês hoje é 47% de aproveitamento estratégico. E vocês podem chegar no máximo a 82%. Vocês podem dobrar a capacidade estratégica nesses meses à frente. A ferramenta dá isso pronto. Então você não vai ficar fechando os olhos e olhando para o futuro. Não! Você vai olhar para um futuro real. Você sabe qual é o número a ser alcançado antes de começar o planeamento. Isso é fantástico ou não é? Eu fico arrepiado de falar, porque eu faço esses trabalhos na prática há 20 anos. Então eu consigo enxergar no olho das pessoas da empresa a felicidade que elas ficam. Nossa, então nós temos um número que nos diz o que nós somos hoje e também temos um número que diz o que nós podemos ser daqui a 1 ano e meio, 2 anos. É isso.
E esse número, claro, para ser alcançado, ele precisa das estratégias, que são essas soluções que nós vamos identificar. E essas soluções, claro, elas têm pequenos pedacinhos, que são ações. Então, esse grande caminho, que é a estratégia, ele é dividido em passos. Nossas ações ou metas. Então, no mês 1 eu tenho que fazer tal coisa, no mês 2 tal coisa, no mês 3 tal coisa, até chegar no nosso objetivo planejado. Isso é fantástico, não é? Aqui, ó, a gente tem tudo isso dividido, provando que o nosso plano ele é 100% cartesiano e quantitativo. Maurício, mas a gente consegue depois controlar isso de uma maneira numérica para poder ter um controle absoluto de tudo? Não só pode como deve, e eu vou mostrar agora, finalizando o nosso vídeo, como é que a gente faz isso. Vamos lá? Vou dar mais um flip rapidão aqui. Olha essa planilha que louca. Ela é entregue no programa Alavancar para você que participa da nossa formação. O que que essa planilha faz? Vocês estão vendo que a gente tem uma coluna K. Aqui, ó. Essa coluna K é a única coluna que precisa ser preenchida para você fazer um controle estratégico. Olha como é que tudo funciona. Claro que ela é 100% personalizável. Então aqui eu tenho as áreas, ó. Em verdinho eu tenho PE, em azul eu tenho marketing, aqui eu tenho comercial, aqui eu tenho administrativo, mas você pode mudar essas siglas de acordo com a tua realidade. Maurício, o que a gente coloca aqui nessa planilha? Você coloca as estratégias que foram definidas, as ações que foram definidas, os objetivos que foram definidos, os inícios, fins, são os prazos, responsáveis, recursos, alguma observação adicional. Você coloca tudo isso na planilha uma única vez. E aí depois, mês a mês, basicamente, essa coluna precisa ser preenchida com o percentual de avanço de cada ação. Então vamos entender que uma pessoa na empresa, ela fica sendo responsável pelo controle estratégico. E sabe como é que é o nome dessa pessoa, caso você não conheça? Nós chamamos ela de estrategista-chefe. Se você já ouviu esse termo, estrategista-chefe de uma empresa, é isso que ele faz. Ele tem em mãos o controle geral da estratégia da empresa para poder fazer todo essa gestão, esse gerenciamento. Então aqui, ó, basicamente você vai mês a mês acompanhando. Quem é o responsável por essa ação? É o Luiz. Luiz, a ação A111, que é de sua responsabilidade, nos últimos 30 dias teve que percentual de avanço? Ah, Maurício, preciso provar esse avanço? Eu nunca numa empresa obriguei ou exigi que as pessoas provassem com documentos o percentual de avanço dela. Sempre, de fato, é uma relação de confiança. Por quê? Porque se ela mentir aqui, todo mundo vai saber, porque o planeamento estratégico os gráficos vão mostrar. Então, basicamente, no nosso grande controle estratégico, que é feito mensal, basicamente uma única coluna é preenchida. E conforme você vai preenchendo, essas células vão até mudando de cor, né? Então, ó, a gente vai tendo aí amarelo, verde, vermelho, de acordo com os avanços. E conforme você vai aumentando aqui, isso tudo já vai sendo somado, olha só. Então, com esses poucos números que eu estou colocando aqui, vamos supor que nós tínhamos aí estratégias e ações. Eu sei qual que é o avanço quantitativo de cada estratégia, porque ele está somando o avanço das nossas ações. E, consequentemente, eu sei qual é o atingimento de todo o meu ciclo. Olha que louco! Então, a planilha é toda automatizada. Quando você vai lá para baixo dela, cadê? Quando você vai lá para baixo dela, mês a mês, você vai ter um controle geral das estratégias, área por área. Então vamos supor que você tenha a área de planejamento, a área de marketing, a área comercial. Olha só, eu coloquei aqueles números lá em cima, eles já foram abastecendo os gráficos. Você está entendendo o poder disso para um gestor? A gente está falando que um gestor, que uma empresa vai ter controle quantitativo do que os seus colaboradores estão fazendo. Por quê? Se eu identificar, por exemplo, que a área de PE, os objetivos, as estratégias ou metas estiver abaixo do que foi prometido, basta eu vir aqui e pesquisar quem é o responsável por essa meta que não foi atingida. Vamos corrigir esses rumos. Fulano, ciclano, o que está acontecendo? Qual o problema? Por que você não nos contatou antes? E aí vem um segredo muito grande. Eu até vou abrir aqui essa próxima aba que a gente chama de controle geral. Então você imagina que mês a mês você vai tendo uma aba dessa que vai mostrando naquele mês o avanço da estratégia. E ao final, claro, você tem um controle geral de tudo isso. Aqui, ó, controle geral, controle dos objetivos, controle das estratégias. O que a gente tem aqui? Em amarelinho ou laranja, a gente tem o que deveria estar acontecendo, a linha
que a gente chama de meta mínima. Então, mês a mês, essa linha precisa estar sendo ultrapassada ou, no mínimo, igualada. Se isso não acontece, quer dizer que essa linha azul, ela não ultrapassar a linha laranja, quer dizer que a empresa está com problema. Então, você consegue identificar problemas anos antes deles acontecerem. Você não precisa esperar 7, 8, 10, 15 meses para perceber que uma determinada área da sua empresa está com problemas. Não! Nos primeiros 3, 4 meses, você percebe que o gráfico está sempre caindo, você vai identificar de qual área é, qual é a estratégia e qual é a pessoa responsável por aquela queda ou por aquela deficiência. E assim você tem um controle estratégico completo. Você imagina poder mês a mês acompanhar com toda a sua empresa todos os desafios estratégicos, o que está avançando, o que não está, quais pessoas estão avançando, quais áreas estão tendo melhor desempenho, tudo feito por aqui. Quando eu falava planeamento estratégico do hoje, é controle e informações em mãos. E o programa Alavancar oferece tudo para vocês. Se você gostou, pode continuar acompanhando nossos conteúdos aqui, mas o convite que eu faço é para que você, claro, primeiro se inscreva no canal e ative aí a sineta para receber sempre conteúdos como esse, e depois vai lá no link e conheça nossas formações, especialmente em planeamento estratégico, dos dados à execução. É um programa fantástico, maravilhoso, que você paga uma única vez e tem acesso para sempre. Além da formação, claro, nós temos também vários benefícios. Você pode integrar o nosso banco de profissionais, onde você vai estar inscrito num cadastro e esse cadastro vai ser enviado para empresas de todo o país. Olha que fantástico. Estamos falando isso de Moçambique especialmente. Também tem acesso a um banco internacional, que faz a mesma coisa. A gente pega seu nome, pega seu currículo e distribui por empresas de todo o mundo. Você tem vários outros benefícios que poderão ser conhecidos no link abaixo. Dentre eles, carta de recomendação. Finalizou o nosso programa, a nossa formação, você recebe uma carta de recomendação com detalhes do seu desempenho para que você possa ter oportunidades profissionais carimbadas e garantidas por nós. Quer mais do que isso? Você vai achar no link, tem muito mais. Eu sou Maurício Queco, espero vocês em nossas formações. Contem sempre com a gente. Tchau, tchau!